Aleluia! Que bom estarmos mais uma vez aqui, podendo conversar sobre a palavra. Eu quero falar um pouquinho nessa meditação sobre a questão do discernimento. Discernimento e emoção. Há uma diferença muito grande entre fazermos as coisas pela emoção ou fazermos pelo discernimento. E o cristão tem que ter discernimento. Eu sempre digo que o cristão, não que ele não tenha emoção, mas ele não pode permitir que a emoção assuma o comando das suas decisões. E eu quero ler um texto para você que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 15, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Tudo. Veja que maravilha que a palavra de Deus está dizendo. Ou seja, não sou eu que estou dizendo que nós temos discernimento de tudo. É Deus que está dizendo que nós, aquele que é espiritual, discerne a tudo. E é fundamental isso. Eu lembro que certa vez eu vi uma notícia na TV, no jornal, não me lembro agora, que uma senhorinha em São Paulo veio um trombadinha, bateu a bolsa dela e saiu correndo com aquela bolsa. E um rapaz que estava próximo, correndo atrás do meliante, e o rapaz pegou e parou a hora que ele estava alcançando, deu um tiro nele. E o que tinha naquela bolsa? A identidade dela e um passe de ônibus. Ou seja, uma vida foi tirada por causa de uma identidade de um passe de ônibus. Nós temos, por sermos humanos, temos essa tendência de agir pela emoção. E no âmbito cristão, a pessoa chega para você e conta uma história toda melodramática, que está precisando de ajuda e etc e tal. E por conta disso, as pessoas começam a ajudar de uma forma ou de outra. Às vezes, sabe o que ocorre? Sabe por que aquela pessoa está passando por aquela situação, está enfrentando aquela situação? É porque ela não se posicionou diante do Senhor. E aí, como temos na palavra de Deus bem claro que Deus ele é amor, mas ele é severidade também, ele vai aplicar algum tipo de castigo para fazer aquela pessoa se voltar para ele, se a pessoa se alinhar com a sua palavra. Tiago diz ser depois praticantes e não somente ouvintes. Quem é somente ouvinte não vai ter a manifestação da palavra de Deus na sua totalidade na sua vida. E eu já presenciei casos assim e já fomos afetados por Deus por situações assim, no sentido de estar ajudando pessoas no meio da igreja, irmãos, que estavam necessitados, a emoção falou mais alto, e nós começamos a ajudar, e aí começou a acontecer algumas coisas meio estranhas, e nós fomos para o joelho, fomos orar, pedir a orientação do Senhor. Senhor, por quê, Por quê? E o Senhor falou claramente: eu estou trabalhando na vida deles, por que vocês se colocaram entre o meu agir, o meu tratar na vida deles e eles? Falou, não é para vocês fazer isso. E como que nós vamos perceber essa diferença? Com discernimento. Você note que tem um texto lá que Jesus falou e Jesus, tudo que tem na palavra não é por acaso. Está lá em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 12, 41. Onde ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Primeiro se vigia, depois ora. Se orarmos e não vigiarmos, primeiro que estaremos quebrando um princípio bíblico e segundo que vamos agir pela emoção. Vigiar e orar. Então você note que a vigia ela está atrelada ao discernimento. Quando vigiamos,
temos discernimento. E a palavra do Senhor diz aqui claramente, né, nesse texto que nós lemos aqui, que é preciso, se eu vou até repetir, ele diz aqui, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, voltando ao exemplo que eu dei, que foi um exemplo, é um testemunho, um exemplo verdadeiro, me faltou, né, nos faltou, porque estava eu e minha esposa, nos faltou discernimento. Mas a gente aprende com isso. Encontramos situações onde as pessoas querem nos pegar no contrapé. E aí o que acontece? É preciso discernimento. Vou falar algumas coisas aqui que talvez as pessoas até não possam receber de uma maneira assim tão fácil, né? Há situações que acontecem no meio da igreja onde é impostas situações, né, em que força a pessoa a tomar uma decisão de bate-pronto ali, força a pessoa a tomar decisões que muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo, né? Uma contribuição financeira de uma maneira mais expressiva, né? Enfim, são situações assim que aparecem e a pessoa fica em dúvida, né? Será que eu devo, não devo? Olha, nós precisamos ter discernimento para todas essas coisas. Porque senão, se você assumir alguma coisa, você tem que cumprir. A palavra do Senhor diz assim, não te precipites a fazer um voto diante do Senhor, porque Ele está nos céus e você está na terra. Ou seja, o que é não te precipites a fazer voto diante do Senhor? É ter discernimento, né? Você analisar e assim você tomar uma posição. E a partir do momento que você tomar uma posição, cumprir. Isso é o que a palavra do Senhor exige, né? Porque Ele diz, se você fizer um voto e não cumprir, você vai ser penalizado por isso. Temos que ter discernimento e a palavra do Senhor está dizendo que aquele que é espiritual discerne a tudo. Se agirmos pela emoção, acabamos tendo prejuízo, problema, dificuldade e muitas vezes, né, quebras de princípios bíblicos que são fundamentais para uma vida abundante no Senhor. Não que assim, Deus, né, a partir do momento que você quebra um princípio, Deus já vem lá, né? Não, Ele vai de uma maneira tão amorosa dizer, olha, você aqui está falhando, né? E é por isso que eu estou te corrigindo. É assim que Deus age. Então, nós, né, precisamos ter discernimento. Não agirmos pela emoção. Se agirmos pela emoção, traremos certamente problemas, muitas vezes financeiros, para a nossa vida. Então, independente de onde você está, independente de qual seja a circunstância, né? Ou seja, dentro da igreja ou fora da igreja, discernimento é fundamental. E a palavra do Senhor está dizendo aqui. Interessante que no próximo, na sequência aqui, quando ele diz, né, que nós precisamos ter, nós somos espirituais, ele diz o seguinte, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é o que Deus está afirmando. E que maravilha é saber isso, né? Eu fico analisando algumas situações, né? Por exemplo, lá em João, no capítulo 5, João narra aquele episódio em que Jesus chegou no tanque de Betesda e ali diz que havia uma multidão, a palavra diz multidão, era uma aglomeração de pessoas muito grande e todos necessitando de algum tipo de cura, todos padecendo de necessidades e não sei se todos, mas enfermidades. De certa forma, todos tinham algum tipo de enfermidade. E Jesus, no meio de toda aquela multidão, olha para um homem e diz, você quer ser curado?
E aquele homem, né, não entendendo muito a pergunta de Jesus, disse: Senhor, mas eu sou aleijado e toda vez que a água é agitada, não tem quem me leva lá. Jesus foi bem direto para ele, né? Perguntando: você quer ser curado? Era só lhe responder que sim. E muitas vezes as pessoas ficam enrolando, ao invés de ir direto ao ponto. Jesus sempre foi direto ao ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o fato, né, do discernimento que Jesus teve. Imagina, você chega no meio de uma multidão de pessoas e você procura uma pessoa, porque aquela pessoa é a que, né, você tem que levar algo de Deus para ela. Então eu vejo assim como que nós acabamos de ler que nós temos a mente de Cristo. Então por que Deus escolheu, né, exatamente aquele? Porque Ele sabe de tudo. Ele está no controle de tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um outro caso está lá em João 11, foi a morte de Lázaro. Quando Jesus recebe a informação de que Lázaro estava enfermo, ele estava em outra localidade. Ele não saiu desesperado, correndo, que muitas vezes é a nossa atitude, né, em relação, quando sabemos de alguma notícia, parece que desencadeia uma reação em nossa vida, e nós, né, saímos por aí sem primeiro buscar o Senhor, sem primeiro, né, ter discernimento, sem primeiro vigiar. Precisamos vigiar, porque o Senhor nos orienta de uma maneira bem específica, e aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Jesus recebe aquela notícia de Lázaro e o que ele faz? Ele não sai correndo: não, nós estamos encerrando aqui a reunião hoje porque eu preciso ir. Não, ele ainda ficou mais 2 dias. E quando ele chegou lá, Lázaro já havia morrido. E Jesus opera aquela maravilha, né, chamando Lázaro de volta para a sepultura. Mas eu quero enfocar aqui a questão do discernimento. E a palavra do Senhor diz: nós temos a mente de Cristo. Então, vamos colocar essa palavra, né, procurar colocar essa palavra em prática, porque situações que trabalham a nossa emoção estão aí, e a propaganda tem lançado mão, né, desse artifício para nos engambelar. Essa é a verdade. Então, pessoas na emoção têm comprado mais do que o necessário, né, têm assumido os compromissos que não trazem benefício, aliás, trazem malefício, têm assumido posições que trazem prejuízo, trazem tristeza, trazem transtorno, tudo na emoção. Quanto às situações que estão aí, né? Porque a emoção é trabalhada e a pessoa acaba cedendo a essa emoção. Mas o cristão não, a palavra do Senhor diz que o cristão tem a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus por essa mente de Cristo, né? E ela nos faz desviar dessas situações, né? Muitas vezes há programas e entretenimentos e outras coisas mais, né, que parecem ser saudáveis, parecem ser atrativos, mas aquilo vai trazer prejuízo para as nossas vidas, e com discernimento o Senhor nos livra, né? Então estou citando algumas coisas aqui assim meio por cima, mas para você ter uma ideia de que a emoção ela é muito explorada pelo mundo e muitos têm caído nessa armadilha. Mas para o cristão ele tem a mente de Cristo. Não importa, ele está nesse mundo cheio de perversidade, de iniquidade e outras coisas malignas mais, mas o Senhor diz assim: você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E essa mente de Cristo te faz passar, né, por todas essas situações aí, se desviando delas. Por quê? Porque a mente de Cristo nos traz discernimento e não nos faz viver apenas pela emoção. Tá bom?
Um grande abraço para você, medite nessa palavra aí e colhe aquilo que você precisa dela. Em nome do Senhor Jesus.